Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro Estudos Regionais do Piauí, aqui através do SEB Concurso. Turma, Parques Ambientais do Piauí. Nós vamos ter parques nacionais e parques estaduais, tá legal? Uma diversidade muito grande de recursos naturais que levam o nosso estado até essa riqueza maravilhosa. Nós temos parques localizados desde a região do litoral piauiense até o nosso interior do estado, na divisa com a Bahia, na região do extremo sul, na divisa com Tocantins, parques na região também na divisa do Pernambuco e com o estado do Ceará. Uma maravilha de riqueza natural. Turma, está aí na tela, primeira imagem, primeiro momento, a gente reconhecer quem seriam os parques federais e os parques estaduais. Um ponto marcante, os parques federais são controlados, eles são administrados, eles têm grande influência econômica do governo federal. E os estaduais, claro, do governo do estado do Piauí. Aqui nós temos os parques nacionais localizados no nosso estado, muitos de vocês conhecem, Parque Nacional de Sete Cidades, Parque Nacional da Serra da Capivara, Parque Nacional da Serra das Confusões, já na região da divisa com a Bahia, e o Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, que fica ali naquela divisa entre Piauí, Tocantins e Maranhão. Muito rico em biodiversidade. Vamos começar? E os estaduais estão aí, os 4 maiores, Parque Zoobotânico em Teresina, Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, entre Esperantina e Batalha, Parque Estadual do Cânion do Rio Poti, um parque muito jovem, e o Parque Estadual Serra de Santo Antônio, lá no município de Campo Maior. O passeio hoje vai ser maravilhoso, viu? Um passeio aí por várias regiões do nosso estado, apresentando os parques nacionais e os parques estaduais. Tema importante, viu? Para os concursos, um tema muito importante. Eles aliam muitas questões ambientais e econômicas e também associam muito com os impactos que uma região dessa pode estar sofrendo. Primeiro está na tela, Parque Nacional de Sete Cidades, um parque ambiental que a gente conhece, é um dos mais antigos do nosso estado do Piauí, um parque ambiental dotado de diversas características naturais, está numa região de clima tropical, uma região que tem um ecossistema muito variado, nós temos habitat de cerrado, nós temos habitat de caatinga, é uma região de transição. Mas por que o nome Sete Cidades? Sete Cidades, turma, lembra as 7 cidades maravilhosas, ou 7 cidades, ou 7 grandes formações geológicas. Quem seriam elas? Seriam áreas demarcadas por rochas, com desenhos, onde esses desenhos e esses formatos geológicos deram origem ao Parque Nacional de Sete Cidades. Está localizado entre os municípios de Brasileira, Piracuruca, Piripiri, toda aquela região ali, né, que engloba aquela área de ecossistema já mais próximo do estado do Ceará, com a riqueza de fauna e flora muito bonita. Você tem um mapa aí mostrando as trilhas que unem as 7 cidades. Com certeza, muitos de vocês já conheceu, já visitou 7 cidades. A Pedra da Tartaruga é um exemplo, uma rocha que, devido ao processo de intemperismo, ela dilatou e depois ela comprime e ficou com esse formato aí, a famosa Pedra da Tartaruga, lá no Parque Nacional de Sete Cidades. Muito bonito. Mais algumas formações rochosas, um exemplo muito interessante dessas formações, que elas foram esculpidas tanto pelo sol, também influência do vento e da chuva. Só que um processo não foi do dia para a noite, claro. O processo é de milhões e milhões de anos. Tá aí, muito bonita. Esculturas feitas nas rochas com a ação do vento, do sol e da chuva. São os agentes endógenos ou exógenos. Vocês lembram daquela aula de geologia? Exógenos são os agentes externos. Mais uma formação rochosa aí, comparando aquela senhora que tirou essa foto, belíssima. O tamanho da escultura feita pelo vento, pela ação também da chuva e do sol, para você ver, observar o tamanho do arco que foi formado. Parque Nacional de Sete Cidades. Um observatório foi inaugurado recentemente para dar mais estrutura ao mirante, né? Mirante Vale das Pedras, criado recentemente para que você, como turista, tire uma foto,
Veja todo o vale que se forma naquela região. 7 cidades, Piripiri, Piracuru, aquela região muito bonita. E aqui uma rocha esculpida, um processo de milhões de anos, mostrando como a natureza tem seu poder de transformação. Eu conheço 7 cidades, já visitei 7 cidades 2 vezes. É uma região que sempre eu vou, eu sempre tiro muitas fotos e não mudou tanto. Sofreu um pouco de ação do tempo, mas não mudou tanto. Se você vai observar uma característica diferente se você for no período chuvoso, depois for no período seco. Mas se você for num período marcante, já estruturado, chuvoso, você vê uma formação vegetal mais exuberante. Se você no período de mais estiagem, você já observa que a vegetação mudou um pouco. Segundo grande parque federal, Parque Nacional da Serra da Capivara. Provavelmente, possivelmente, seja um parque ambiental cobrado nas provas. Por quê? Área, importância, Museu do Homem Americano, infraestrutura criada. Sem dúvida nenhuma, é o nosso parque de maior respaldo estrutural, que guarda legados geológicos de milhares e milhares de anos. É o maior sítio arqueológico do mundo em inscrições rupestres, olha aí. Estruturado aonde? Estruturado na região mais ao sul do nosso estado. Fica basicamente entre os municípios de São Raimundo Nonato, que é o município que tem maior infraestrutura para quem vai visitar, Coronel José Dias, João Costa, todos aqueles municípios ao redor ali, são municípios que têm partes do Parque Nacional da Serra da Capivara. Agora, sem dúvida nenhuma, a maior infraestrutura está onde? De hotéis, de infraestrutura de receber, acolher o turista São Raimundo Nonato. Temos um aeroporto internacional, isso aí ajuda muito a, vamos dizer assim, a visitação do turista, não só brasileiro, mas também de outros países. Parque Nacional da Serra da Capivara, criado em 79, fica no sudeste do nosso estado, entre os municípios de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. Uma área gigante, perímetro de aproximadamente 214 quilômetros de extensão. Parque Nacional da Serra da Capivara. Riqueza de fauna e flora inestimada. Nós tivemos reportagem de emissoras nacionais, onde relatam, relatam com pesquisas, que o bioma da região, que aparentemente é um bioma de pouca riqueza natural, que é a Caatinga, que você se engana. É um bioma, sim, que tem uma gigante riqueza de fauna e flora, o bioma da Caatinga. E mais imagens aí do vale, lá na região do Parque Nacional da Serra da Capivara. Maior sítio arqueológico em inscrições rupestres do mundo. Fantástico, fantástico. A Pedra Furada, local estrategicamente escolhido para ser realizado alguns eventos. Nós temos hoje o Museu do Homem Americano com toda aquela infraestrutura criada. Qualquer turista em qualquer local do mundo se impressiona com a estrutura, com a riqueza histórica e geológica daquela região. Nié de Guidon é o nome, nós não podemos esquecer, né? A grande arqueóloga europeia que deu fôlego a esse projeto, que abraçou o projeto e que hoje tornou essa região muito rica. E tá aí, ó, maravilhosa estrutura, Museu do Amanhã, com todo esse contexto tecnológico criado dentro para que você acompanhe como é que era no passado, mostrando o passo a passo desse crescimento geológico, dessa formação geológica naquela região. Muito bonito. Parque Nacional da Serra da Capivara. E aí um dos relatos das inscrições rupestres. Muitos sítios com inscrições rupestres. Terceiro Parque Federal, Serra das Confusões. Próximo, turma, próximo do município também de São Raimundo Nonato. Está mais na região ali, por exemplo, eu acho que vocês devam conhecer, é ali já na divisa com a Bahia, município de Caracol, extremo sul do estado do Piauí. Parque Nacional da Serra das Confusões. Também temos escrituras rupestres e também temos formações geológicas. Em infraestrutura, claro,
A Serra da Capivara tem mais infraestrutura para visitação. Mas a Serra das Confusões também abrange uma grande quantidade de municípios. Olha a quantidade de municípios. Alvorada, Bom Jesus, é muito grande esse parque. Brejo do Piauí, Canduburiti, Caracol, como eu citei, Cristino Castro, Curimatá, Guaribas, Jurema, Redenção do Gurgué, Santa Luz, Tamboril do Piauí. Uma área gigantesca, de aproximadamente 502 mil hectares. Gigante Parque Nacional da Serra das Confusões. Ele é mais recente comparado à Serra da Capivara, de 1998, mas o ecossistema que predomina não só lá na região de São Raimundo Nonato, no Parque da Serra da Capivara, é o mesmo ecossistema que predomina no Parque da Serra das Confusões. Valor histórico, cultural, científico muito grande. Por que o nome Serra das Confusões, professor? Porque as formações rochosas, elas têm um formato muito parecido uma com as outras. E tem locais onde você transita e você facilmente consegue se perder, se confundir. E aí surgiu o nome Serra das Confusões. Você não tem uma facilidade, se você não conhece a região, de você transitar, porque as formações rochosas são muito parecidas, parece um labirinto. E dessa sensação de você estar perdido no meio das formações rochosas. Região muito bonita. Essa eu não conheço, pessoalmente. Olha aí, que imagem bonita da Serra das Confusões, lá no extremo sul do estado do Piauí. Muito bonita. Essa imagem, período chuvoso, a água escoando pelas rochas, cria esses musgos, essa pequena vegetação, que deixa o cenário mais bonito ainda. Já essa outra foto, no período maior, de maiores temperaturas, de maior estiagem, você já observa que as rochas estão mais expostas. Serra das Confusões, muito bonito mesmo. Quem tiver o prazer de conhecer, não vai se arrepender. E o nosso quarto parque ambiental federal, olha aí quem apareceu na tela, o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Vocês lembram que quando eu estava falando de hidrografia, turma, nós vamos ter uma aula sobre parques ambientais. Aí eu vou citar com mais detalhes o Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Quando eu falei de hidrografia, lá no início, nas aulas anteriores, eu disse, olha, o nosso Rio Parnaíba nasce na divisa do Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia. E lá nessa região onde ele nasce, é uma região chamada de Chapada das Mangabeiras. É uma das aulas que nós já tivemos. E comentei, e a importância da região é muito forte para manter a nascente e o grande volume de água que o Rio Parnaíba tem. Por isso foi criado o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. É o que eu vou apresentar para vocês agora. Localizado no extremo sul, você observa no mapa lá que destaca muito bem, ó. Tocantins, a Bahia, o Piauí e o Maranhão. Ocupa aí, tem 4 estados de influência lá nesse parque. Um parque criado em 2002, é um parque mais recente, mas com área gigante, 749 mil hectares. Maior do que, por exemplo, o Parque da Serra das Confusões. Região que habita uma vegetação de cerrado, nós não vamos ter a presença da caatinga mais. Nós observamos muita caatinga naquele habitat ali de 7 cidades, Serra da Capivara e Serra das Confusões. Já na região da nascente do Rio Parnaíba, quem predomina é o cerrado. Olha aí, é o cerrado. Região bem mesmo ao sul do nosso estado. Tá aí. Divisa do estado Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins. Objetivo da criação dele, manter, assegurar quem? Assegurar que aquela região se mantenha preservada. Porque se uma região que você tem a nascente de um rio, de vários riachos, não se mantém preservada, tem um risco muito grande da degradação dessas nascentes e o rio principal perder o quê? Perder em volume de água. É um detalhe importante que tem que ser lembrado. Muito bonita a região, difícil acesso,
Muitas emissoras de TV que buscam fazer reportagens na região sabem que o acesso é bem complexo. Mas, professor, um acesso bem complicado é bom, né? É bom, porque é sinal que a região está preservada. Muito bonito. E agora os nossos parques estaduais. Vamos para os parques estaduais, os 4 mais marcantes. Quem seriam os 4 mais marcantes? Parque Zoobotânico aqui em Teresina. A maioria de vocês devam ser alunos, devam morar em Teresina. E vocês com certeza conhecem o Parque Zoobotânico aqui no nosso estado do Piauí. Fica ali na Avenida Kennedy, quase que no finalzinho da Kennedy. Você tem o Parque Zoobotânico, muito bonito. Durante algumas gestões, ele foi um pouco abandonado. Hoje nós já temos uma infraestrutura razoável, não é como um grande parque zoobotânico das grandes cidades, mas tem uma estrutura razoável e que ainda agrada, leva, né, muitas crianças e famílias a visitarem o parque, com suas trilhas ecológicas, você fazer um piquenique, ter um pedalinho lá nos lagos. Tem uma taxa que é cobrada, o valor simbólico, para que você... É para mais uma manutenção também um pouco do parque. O leão, figura sempre muito marcante lá do Parque Zoobotânico. Eu, quando era criança, quando eu fui visitar o Parque Zoobotânico, quando eu soube que tinha um leão, foi a primeira coisa que eu queria. Pai, eu quero ver o leão. E hoje, quando eu levo meus filhos, a primeira coisa que eles querem ver é o leão. Tinha um leão e tinha uma leoa, mas infelizmente um morreu. É o Parque Zoobotânico, aqui dentro do coração Teresina. Fica naquela região já chegando na PI ali 112. 127 hectares. Ah, professor, é pequenininho, mas é porque está no meio do habitat urbano, ele está no meio da cidade. Não no meio coração, mas está no meio do habitat urbano. Ao redor dele nós temos várias áreas urbanas, vários bairros. Por isso que a área dele é essa delimitação de 127 hectares. Objetivos: proteção, desenvolvimento sustentável, visitação escolar. Hoje, se você visitar o Parque Zoobotânico, você já observa que tem instrutores que começam já a incentivar mais que as escolas visitem, para que os alunos entendam da importância. No passado, nós tínhamos um parque que você pagava uma entrada e você simplesmente andava sem um guia de como conhecer melhor o parque. Hoje nós já temos Parque Zoobotânico. Cachoeira do Urubu, Parque Cachoeira do Urubu, localizado entre Esperantina e Batalha. Um parque ambiental que tem alguns riscos. Por quê? Banhistas. Muitas pessoas gostam de banhar na Cachoeira do Urubu, principalmente no período das chuvas mais intensas. E a gente sabe que é uma região muito perigosa. Muitas pessoas já foram vítimas fatais do banho na Cachoeira do Urubu. No período seco, você observa piscinas naturais muito bonitas. Mas no período chuvoso, que o volume de água impressiona, que é o rio Longar, ele causa também a atração de muitas pessoas, e muitas pessoas se aventuram a banhar, e já tivemos muitos casos de vítimas. Professor, por que o nome é Cachoeira do Urubu? É bem simples de entender. Quando o volume de água diminui, se formam piscinas. E nessas piscinas a água evapora com o passar do tempo e peixes morrem. E os urubus se acumulam para comer essas carcaças. Por isso o nome Cachoeira do Urubu. Só isso. Não tem nenhum segredo não do nome Cachoeira do Urubu. Não, não tem. O período da Piracema é uma região de muita visitação. Está aí a entrada do parque, Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, com o urubu lá em cima reinando. Mais uma imagem, período chuvoso aí, ó. Período chuvoso, como eu comentei com vocês, a passarela, a água fica muito próximo do caminho, né, do passeio ali, e assusta. Agora em 2024 nós tivemos chuvas marcantes lá, reportagens foram feitas e lá o volume de água estava impressionante. Rio Longar.
Localização dele mais a norte do nosso estado. Esperantino e Batalha é mais norte do estado do Piauí. O nosso penúltimo parque são os Cânions do Poti. Quem seriam os Cânions do Poti? É uma região pouco visitada ainda por causa da pouca infraestrutura, mas algo muito interessante. Hoje nós temos investimentos de empresários da rede privada, no caso, onde eles estão investindo maciçamente para criar infraestrutura de hotéis, de chalés, para que a visitação tenha maior, vamos dizer, mais atrativos para que você visite. Uma coisa é você observar essas imagens e você diz, eu queria visitar, mas não tem uma infraestrutura. Aí pesa, entendeu? Ele se estende entre os municípios de Crateús, que é a influência do estado do Ceará, Castelo, Buriti dos Lopes e Juazeiro, lá do lado piauiense, tá bom? Do lado piauiense. Tá aí. São os cânions do Rio Poti. Recentemente, um empresário, vamos dizer assim, um homem da mídia, muito conhecido na mídia piauiense, o Whindersson Nunes, visitou a região e muitas pessoas comentam que ele vai fazer um investimento lá. Vai fazer um investimento com, vamos dizer assim, hotéis. Hotéis para que a visitação dos cânions do Poti tenha mais visibilidade para o Piauí e para o mundo. Os atrativos, canoísmo, tem barcos, tem lanchas, mas aí fica aquela situação de risco ambiental. Um habitat desse onde você visitava no passado com um barquinho, sem ter motor, onde você remava, você tinha um cenário de preservação. Mas quando você começa a observar empresas chegando, lanchas, motor, óleo, risco de contaminação, maior número de pessoas, pode esse local muito bonito, com essas águas cristalinas, não ter mais essa beleza toda natural. Ali no mapa você observa muito bem onde é que fica a região estratégica, a região por onde passa o cânion do Rio Poti. Lembrando que o Rio Poti não é nosso, o Rio Poti ele tem nascente no estado do Ceará e deságua em Teresina. Tá aí, município de Crateús, do lado cearense, tem parte dele, Castelo do Piauí, Juazeiro e Buriti dos Montes. Os cânions escavados pela água em um processo lento de milhões e milhões de anos. Olha aí, nesse barco aí você já observa um motor. Um barco com motor, que sempre nós temos algum tipo de poluição lançada desses motores. Óleo, a queima do combustível. Cânions do Rio Poti. Não conheço, mas em breve tive um convite de um grupo de professores e pesquisadores da região e que me deixou muito ansioso. Estou esperando o momento certo, mas quero visitar ainda os cânions do Rio Poti. Imagens muito bonitas mesmo. Geologicamente, uma região, os cumes desses paredões muito pouco explorados. Possivelmente imagens feitas de drones podem mostrar pontos aí que ainda não foram nem catalogados geologicamente. Podemos ter estruturas rupestres nessa região. Cânions do Poti. E o nosso último parque é a Serra de Santo Antônio. Onde é que ela fica? Menos conhecida, mas muito, muito importante. Ela está localizada onde? Ela está localizada no nosso município fica mais dentro do contexto do município de Campo Maior. Local onde nós temos presença de Mata dos Cocais, local que nós temos formações rochosas que no período chuvoso se formam cachoeiras, muito bonito, viu? Fica entre Campo Maior, Coivaras e Alto Longar. Aquele contexto ali, se você vai para Parnaíba, você passa na BR indo para Parnaíba, muitas vezes você vê a serra, mas não conhece. Você vê uma serra distante, mas não conhece pela denominação. E eu trouxe a foto da região. É um parque muito jovem, agora de julho de 2019, muito jovem mesmo. Tem praticamente seus 5 anos, parque muito jovem.
mas quem passa pela BR não observa, mas dá para ver o cruzeiro bem distante. Serra de Santo Antônio, tá aí, ó. Morro do Cruzeiro, lá em Campo Maior. Bonito. Olha lá, essa imagem, essa foto foi tirada da BR. Quem vai para Parnaíba. Você observa aquela área de Mata dos Cocais alagada, que tem uns carnaubais ali alagados, e ao fundo você vê lá a Serra de Santo Antônio. Santo Antônio é o santo padroeiro lá de Campo Maior, todo mundo sabe disso aí. Os festejos de Santo Antônio em Campo Maior fervem a cidade economicamente. E lá no topo, bem distante, dá para ver na imagem, bem pequenininho, o mirante lá no Morro do Cruzeiro. Muito bonito. Uma imagem mais próxima, depois que você subir toda essa formação geológica, você chega lá na Serra de Santo Antônio e tem um mirante, onde o padroeiro Santo Antônio, claro, é a imagem sacra que está lá. Subida árdua, subida difícil, cansativa, que dificilmente, se você não tiver pleno de saúde, não vá se aventurar. Eu, por exemplo, tenho um joelho que não anda muito bem, não vou nem arriscar. Tem que estar com a saúde plena. Plena mesmo. Muito bonito. Serra de Santo Antônio, lá no nosso município, principal infraestrutura de acesso é o município de Campo Maior. Turma, trouxe para vocês só uma questão. Vamos devagar. Uma questão que já foi utilizada em concursos anteriores. Lembrando que nós teremos a nossa última aula do nosso curso, a 20ª aula, somente com questões. Legal? Nós estamos na 15ª aula, teremos mais 4 aulas teóricas, falando de impactos ambientais, falando de estruturas econômicas do Estado, mas a última aula vai ser focada somente em questões. Quero trabalhar com vocês aí 20 questões que sempre estão presentes nesses concursos de estudos regionais do Piauí. E aqui é uma. A questão diz o seguinte: é um parque que foi criado em 2 de outubro de 98, não é um parque jovem. Tem como principais objetivos o grande riqueza, né, a grande amostra de um ecossistema de Caatinga. Se fala de uma área de grande ecossistema da Caatinga, você viaja para onde? Para o sul do estado. Você vai para a divisa com a Bahia? Pode ser. Pode ser a divisa com Pernambuco? Também. Pode ser a divisa com o Ceará? Também. Mas a grande concentração do bioma da Caatinga é mais ao sul. Então não é um parque ali na divisa com o Ceará. Ou é um parque na divisa com Pernambuco, ou é um parque na divisa com a Bahia. Que se encontra hoje bastante preservada dentro do nosso estado do Piauí, possuindo uma grande beleza cênica, alto valor histórico, cultural e científico. E aí? Serra da Capivara ou Serra das Confusões? Ficou fácil, hein? Ficou fácil. É o nosso querido parque de quê? Da Serra das Confusões. Lembre que eu comentei com vocês, é um parque que ele tem uma infraestrutura, ele tem uma área muito grande, mas em contexto de visitação, sem dúvida nenhuma, é a Serra da Capivara. Mas os dois com características muito próximas mesmo, tanto Serra das Confusões como o Parque Nacional da Serra Capivara. Lembrando que é um parque nacional, tá bom? É um parque nacional de grande importância geológica e também da questão biológica da região. Alunos, conteúdo importante, parques ambientais, falando de grandes 4 parques federais e 4 grandes parques estaduais. Estudos Regionais do Piauí, professor Adriano Ramalho, serve concurso, próxima aula, muito conhecimento, muita curiosidade, muitos pontos importantes para os nossos concursos. Um grande abraço e até a próxima aula.